mudando o seu registro da fé. É para mostrar que até o dia de hoje você achou que conhecia o Senhor. Você achou que tinha intimidade com Ele. É claro que mudando o seu registro da fé é baseado em Elias e Eliseu, que tem sido uma série de mensagens que nós temos ministrado. Do fogo para a água. Mudando o seu registro da fé é baseado no primeiro livro dos Reis, claro, um dos textos, ou melhor, no segundo livro dos Reis, no capítulo 1, no versículo 9. Esse texto mostra um homem chamado Elias, aquele cara que tinha tanta intimidade com Deus, que no capítulo 17, coloca primeiro o capítulo 17, no versículo 1, para mim, Mateus, nós vamos ver Elias, o tesbita, dizendo e virando para Acabe, dizendo que não choveria. O texto diz: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E Deus foi lá e assinou. 3 anos e meio foi o tempo em que não choveu. E nesse período o Senhor desenvolveu algumas características no ministério de Elias, esse que foi chamado como profeta da restauração. Elias foi chamado para restaurar princípios que haviam sido perdidos. Mudando, amado, como é o tema da nossa meditação, o registro da sua fé, é o Senhor te pegar e mostrar para você que muitas das coisas que você aprendeu, a impressão que você vai ter é que você vai estar começando tudo novamente. A maior dificuldade que nós temos é recomeçar. A maior dificuldade que nós temos é quando chegamos numa igreja diferente e temos que começar lá da estaca zero, lá do início. E aí você pensa, e eu já pensei nisso, de falar assim: poxa, mas eu tinha uma função específica na igreja. Antes eu era levita. Antes eu era um diácono, seja lá como for, não estou aqui conjecturando aqui. Eu era. Só que Deus, Ele tem a função de trabalhar na minha vida e na tua, porque o objetivo de Deus é mudar o registro da minha e da tua fé, como Ele fez com Jó. Jó lá no final do texto, no 42, ele vai dizer que só o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele mudou, recebeu um novo registro de fé. Isso mostra que às vezes na sua caminhada, na minha caminhada, Deus às vezes precisa me tirar e te tirar da zona de conforto, ou seja, me tirar e te tirar daquilo que você entendeu que é o seu ministério. Amados, quando a unção ágape começou, a gente ganhou algumas características das pessoas que nos influenciaram. Mas chega uma etapa da nossa vida em que o Senhor quer que possamos influenciar a outros, mas para podermos influenciar a outras pessoas, nós precisamos ter uma característica própria, definida. E quando você tem essa característica definida, o Senhor então trabalha em cima desta característica e vai modificando ela. Por quê? Porque o objetivo dele é o aperfeiçoamento. Repita comigo: o objetivo de Deus na minha vida
é me aperfeiçoar. E Deus trabalha conosco. Então eu vim aqui hoje, mais uma vez, para dar um nó na tua cabeça, para mostrar para você que aquilo que você acha que é ruim, na verdade faz parte de um movimento de Deus para te levar, para te conduzir a um lugar maior e mais espaçoso. Você está entendendo? Diga amém. O Senhor quer ampliar o seu entendimento. O Senhor quer trazer, olha, conhecimentos para uns, entende? E simplicidade para outros. Porque existem pessoas que já detêm o conhecimento, mas não tem simplicidade. E aí não adianta o conhecimento, repita comigo, não adianta o conhecimento sem a simplicidade. Por quê? Porque a gente vai ver a simplicidade em Cristo. O Senhor mostrando que o que é simples. Simples é Cristo pega os seus discípulos, senta todo mundo aí. Aí os discípulos sentaram, aí Cristo vai lá, agora me dá uma bacia, me dá uma toalha. Ele coloca uma toalha nos seus ombros e começa lá a lavar os pés dos seus discípulos. Quando ele chega em Pedro, Pedro vira e diz assim: Senhor, eu não sou digno que tu lave os meus pés. Aí Jesus vira para ele e diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Mudando o seu registro da fé, é Deus te pegando e te condicionando a um outro nível, ou muitas das vezes te fazendo descer. Não nos basta conhecimento sem a simplicidade de Cristo. E às vezes Deus precisa te pegar num patamar que estamos e nos fazer descer, como o Senhor teve que fazer com Jeremias. É interessante que lá no capítulo de número 18, é um texto que os pregadores ministram no versículo 1 do capítulo 18. É um texto de Jeremias, é um texto que os pregadores usam demais, pregam demais, né? Aí o que diz o texto? A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: olha, dispõe-te e desce aonde? Desce a casa, e lá ouvirás, e lá eu vou me manifestar. Jeremias, sai da sua zona de conforto, desce a casa do oleiro, porque lá, sabe, é mudando o registro de fé. É um Deus que tem prazer em mudar o seu registro, o registro da sua fé. Um Deus que tem prazer em trabalhar contigo. Ele quer poder ter liberdade na tua vida. Então dá uma sacudida em quem está do teu lado aí, para essa pessoa não dormir, e diga para ela: Deus quer mudar o registro da sua fé. Quer te mostrar as coisas no outro ângulo. Elias era um camarada, e lá no texto do segundo livro dos Reis, capítulo 1, no versículo 9, o rei vai lá e manda capturar Elias. Me traga Elias, traga ele para mim. Aí o rei vai lá e pede para que ele possa descer. O capitão chega lá com seus 50 homens e diz: desce, porque o rei está mandando, quer te ver, quer que nós o levemos. Aí no versículo seguinte, o texto diz assim: Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e a teus 50. É interessante que em menos de 5 segundos você observa que Deus responde Elias com fogo. Em menos de 5, repita comigo, em menos de 5 segundos, Deus respondeu Elias com fogo. Era uma característica dele. Era uma característica dele. Era uma intimidade que ele tinha com Deus. No Carmelo, em menos de 15 segundos, Deus foi lá e respondeu com fogo. Só que chegou no determinado momento em que o Senhor virou para Elias e disse: Elias, agora eu quero mudar o registro da tua fé. E a mudança do registro da tua fé é mostrar para você que agora eu quero água. Eu já não quero mais fogo, agora eu quero água. Você entende às vezes a crise que você
supostamente está vivendo e que você está alegando ou dizendo que é Satanás, é o inimigo, é o diabo, e quando na verdade é a permissão de Deus dizendo: eu quero mudar o registro da tua fé, porque eu quero te tirar agora da tua zona de conforto, daquilo que você domina, e te levar a um lado que você não entendia, mas que vai passar a entender. Agora eu quero água de você, eu não quero mais fogo, porque de fogo eu sei que você domina. Agora eu quero água, porque eu quero mudar o registro da sua fé. E a Bíblia diz que Elias observa e diz: bem, Senhor, eu não tenho intimidade com água, e sozinho talvez isso vai ser muito difícil. Então, Senhor, eu vou levar alguém comigo, eu posso? É como se Deus dissesse: leva com você. E a Bíblia diz que Elias, enquanto orava, pede um moço para subir uma vez, 2, 3, 4, 5, não obteve uma resposta favorável, mas o texto diz que na 7ª vez o moço vira e diz: Senhor, eu vi uma nuvem pequena, do tamanho da palma da mão do homem. Bem, isso nos demonstra, eu tenho falado sobre isso, repito de novo, que Elias não entendia de água, mas entendia de sinais. Sabe, amados, quando você está ligado com Deus, Deus é aquele que demonstra-se para a tua vida através de sinais, entende? Se Deus está dizendo para você prosseguir, prossiga. Se Deus está apontando para que você prossiga, vá adiante, não pare, não esmoreça, porque agora Deus quer água. E água, o processo da água é diferente do fogo. O processo da água é completamente diferente, porque no fogo Elias orava 5 segundos, 15 segundos e Deus derramava. Agora não, agora ele vai precisar orar 7 vezes. É um tempo totalmente diferenciado. Eu vim aqui dizer para você, ciente que é o Espírito Santo falando com muitas pessoas aqui hoje, dizendo: aprenda a viver esse tempo. Repita comigo: existem mudanças que não sabemos o nome que daremos a elas ou a elas. Existem coisas que você não compreende o movimento de Deus. E aí, se eu pudesse dar um nome para essas mudanças, era mudando o seu registro da fé. É quando aquilo que você não entende, aquilo que você não compreende, aquilo que você não está, que às vezes até atribui a alguém, né? Existem pessoas que às vezes atribuem a sua infelicidade a alguém, atribui o seu desemprego a alguém, atribui, quer sempre colocar em alguém, quando a culpa, quando na verdade não consegue assumir essa culpa, não consegue compreender que existe um Deus que não falha, existe um Deus fiel, soberano, um Deus que trabalha em ciclos, trabalha, sabe, e isso é importante para nós. Eu estava falando na quinta-feira que Daniel orava com a janela aberta. Você já leu esse texto? Você já ouviu muitos pregadores falando sobre isso? Daniel orava 3 vezes ao dia com a janela aberta para Jerusalém. Mas se eu te falar, eram 1.200 quilômetros. Sabe o que acontecia com Daniel aqui, que precisa acontecer na minha vida e na tua, para que a gente entenda? Ele profetizava restituição para aquilo que foi arruinado. Sabe, está distante, mas eu vejo com os meus olhos espirituais. Está distante, mas eu consigo contemplar que o meu Deus é o Deus que pode mudar essa história. Então eu e você precisamos mudar o nosso registro de fé, não importa a distância, porque você sabe que existe um Deus que é capaz de fazer, de transpor. E é esse Senhor que nós estamos ministrando aqui. Eu citei algo também na quinta, quero repetir hoje, que depois que eu aprendi a saborear a palavra de Deus, um exemplo, o Salmo de número 23, no versículo 1, é um texto que todo mundo conhece. O Senhor é o meu pastor, vai, e nada me faltará. Só que quando eu aprendi a saborear esse texto, eu aprendi uma coisa, que o Senhor é o meu pastor. E a segunda parte desse texto diz: e não sentirei falta de coisa alguma.
Só que o mais próximo no hebraico significa e não me faltará, ou seja, Ele não vai me faltar. Não importa onde você esteja, se Ele estiver com você. Mudando o registro da sua fé, não importa a condição, não importa o lugar, se o Senhor estiver com você, o importante é que Ele esteja com você, porque se Ele estiver com você, Ele garante todas as coisas, Ele faz com que todas as coisas aconteçam, claro que no tempo dEle. Eu contei na quinta-feira aqui que esse altar, e o pastor João Belo seria excelente ele estar aqui hoje e estar conosco. Esse altar, a quantidade de entulho no primeiro altar, pastor João Belo, e eu confesso dizer que o Senhor contribuiu muito mais, assim, 100 vezes mais do que eu aqui. Quantos carrinhos o Senhor veio de lá para cá e nós trazíamos aqui e colocávamos no altar. Então era um altar de entulho. Foram aproximadamente 7 caminhões de entulho que nós pedimos na Conlurb. E o entulho era o que? Resto. Repita comigo, eram restos, eram sobras, eram lixos. Você está entendendo? Só que depois de pronto, Deus fez com que nós estivéssemos em cima dos restos, dos lixos. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele coloca o seu inimigo como estrado para os teus pés. Então, se estão lançando lixo na sua vida, se estão lançando sujeiras, se estão lançando escombros na sua vida, não se preocupa, porque o teu Deus fará com que através da mudança do registro da sua fé, isso sirva de plataforma de lançamento para você. O Senhor vai te fazer, olha quantas pessoas aqui nesses anos todos, né? Quantas vezes eu ouvi, olha, Deus vai te levar para as nações, Deus vai te levar para as nações, Deus vai te levar para as nações. Eu vejo o Senhor indo para países da Europa, eu vejo o Senhor cruzando os Estados Unidos, eu vejo o Senhor, e aí você fica assim, Senhor, 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 e na verdade as nossas mensagens têm cruzado os países. Sabe, eu recebo mensagem de todo mundo, no Japão, na Alemanha, pessoas que enviam mensagens, sabe, em vários países na África, e pessoas, sabe, e de um jeito, de outro, e da onde estão saindo essas mensagens? Da plataforma aqui que outrora, aqui embaixo, se nós cavarmos, nós vamos achar entulhos, nós vamos achar escombros, nós vamos achar um monte de coisas. Eu lembro que a gente estava fazendo obra, e em meio a essa obra a gente virava e dizia assim, não, joga aí, joga aí, por quê? Porque isso vai ser aterrado, entende, amado? Então toda a sujeira que estão tentando lançar sobre a tua vida, Deus está querendo te pegar desse ponto de apoio e dizer para você, não reclame, não murmure, saiba que eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Eu vou fazer desses escombros plataforma para que você transite. Você está entendendo? Eu vou fazer desses escombros plataforma para que a minha voz ecoe através da tua boca, para que as minhas palavras fluam através de você. Então não reclame, não murmure. Deus está simplesmente mudando o seu registro da fé, do fogo para a água. Normalmente aquilo que é novo é difícil de compreender. Aquilo que é novo é complicado a gente entender. Eu falei na quinta-feira que você conhece normalmente pessoas que dizem que por causa da minha história não sou digno de servir ao Senhor. Quantos aqui já erraram feio, amados? Feio. Você errou. Você não estou aqui para te apontar não, porque eu estou com as minhas mãos aqui levantadas. Errou feio. Na verdade é por causa da tua história que você está aqui hoje. Porque a palavra precisa se cumprir, porque da onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então existe um Deus misericordioso, existe um Deus que age, existe um Deus que não quer ficar olhando muito. Ele quer saber se você está disposta a ter o teu registro de fé mudada.
mudado. Ele quer saber se você está disposto a viver um novo com Ele. Então, por favor, toca nessa pessoa do teu lado, dá um ânimo nela, diga: aprenda a viver um novo com Deus. Deus tem uma nova palavra, Deus tem algo novo para a tua vida, Deus quer manifestar algo novo contigo nesta terra. Ele vai te tirar do fogo, Ele agora vai te pedir água. Vai chegar um tempo que você vai chegar no culto e vai dizer: Senhor, hoje o Senhor quer o quê? O Senhor quer fogo ou o Senhor quer água? O Senhor quer fogo ou o Senhor quer água? Se o Senhor quiser fogo, agora eu aprendi a lidar. Se o Senhor quiser água, agora eu aprendi a lidar. Sabe, amado, Deus vai te levar a uma esfera diferente. Se é para Jesus, pode bater. Se é para Ele, o meu desejo é ser considerado por Ti, um verdadeiro adorador. Senhor, Senhor, quero sendo legítimo. Sei que procuras por corações quebrantados, Senhor. Considerado por Ti, um verdadeiro adorar. À noite nós temos a continuação. Eu ainda vou te dar aqui ainda mais algumas coisas, mas eu vou te mostrar a importância que foi o antecessor na vida do sucessor. É certo que nós já ministramos que o primeiro milagre de Eliseu foi abrir as águas do Jordão. Olha as águas aí. O último milagre de Elias, qual foi? Bem, o último milagre do cara foi chegar no nível espiritual de falar: não vou orar não, Senhor. Tirou o manto dele, enrolou. Eu preciso atravessar. Teu Espírito está me mandando atravessar. Ele foi lá e bateu nas águas. Quando bateu, o Jordão se abriu. Ele chegou no nível que não orou mais. Mas esse nível era perto do seu fim, dele ser levado numa carruagem de fogo. Agora o homem tinha intimidade com a água e com fogo. Com fogo e com a água. E aí vem o seu sucessor. Com o seu sucessor, quando Elias é levado no redemoinho, o texto diz que Eliseu vira e diz: meu pai, carros e cavalarianos. Ali esse meu pai não é o Senhor, é Elias, que para ele era como um pai espiritual. E ele se vê meio que sem saber o que fazer. E de repente Eliseu, aquela túnica que havia sido rasgada em duas partes, chega diante do Jordão, seu primeiro milagre. Aquilo que para o seu antecessor foi dificuldade, agora o sucessor tem facilidade. Eu vou repetir, que talvez você não pegou no teu espírito ainda. Aquilo que o antecessor teve dificuldade, teve que orar 7 vezes, agora o sucessor teve facilidade. Ele invoca o Deus de Elias, numa oração muito breve, muito curta, pega o manto de Elias, enrola e bate na água, e o Jordão se abre. Aquilo que foi dificuldade para o antecessor será facilidade para o sucessor. Você entende? Diga amém.
Então eu vim dizer para você o seguinte: permaneça na sua posição, porque a sua posição vai abrir águas na vida daqueles que estão depois de você. Eu vou repetir que isso é forte demais. Permaneça na sua posição, porque quando você permanecer, enquanto você permanecer, se você for até o fim, você vai abrir águas, abrir mares, abrir rios na vida dos teus. Ou seja, os primeiros milagres, ou o primeiro milagre do cara foi justamente com a água. Aquele que Elias não tinha tanta intimidade assim, então ele aprendeu a ter intimidade e deixou para o seu sucessor. Então, em nome de Jesus, permaneça firme, que nada venha impedir, que nada venha te atrapalhar, que nada venha colocar dúvida no seu coração. Fique firme. Olha para essa pessoa do teu lado aí, se tem alguém aí, diga a ela: fique firme na presença de Deus. Fique firme na presença de Deus, porque Ele é contigo. Só que à noite nós vamos falar de um outro processo com Eliseu. O processo quando o machado cai na água. E agora? Mas, pastor, eu conheço o texto. Eliseu fez com que o metal flutuasse. Até aí tudo bem, amado. Agora, aonde o Espírito Santo vai nos levar é uma outra história. Você conheceu o texto, legal. Agora venha ser ministrado à noite. E compreenda, você que está nos assistindo ao vivo, por favor, esteja conosco à noite, né? E acompanhe o tema Mudando o Seu Registro da Fé, parte 2, em nome de Jesus. Se eu te dar uma outra coisa aqui, que você vai virar para a pessoa do teu lado e vai dizer para ela, ou melhor, você vai dizer para você mesmo, você vai repetir comigo: eu preciso aprender, com mais fé, vai, eu preciso aprender a lidar com coisas novas. Quando Deus muda o seu registro da fé, Ele faz você lidar com coisas novas, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Vou repetir para você: você precisa aprender a lidar com coisas novas. Deus, Ele vai te dar coisas novas no plano físico e no plano espiritual. Aqui, deixa eu te dar, deixa eu ministrar sobre a tua vida o que Deus está mandando eu dizer: novos contratos, novos amigos, novas pessoas, novas. Deus fará coisas novas contigo. Aprenda a lidar com o novo. Aprenda a lidar com o novo. Aprenda a lidar com coisas novas. Porque hoje o Senhor está te pegando e está mudando o seu registro da fé. Mudando o seu registro da fé. Até o dia de hoje você tinha, ou você estava no nível de fé. Hoje Deus está mudando o seu registro da fé. Você está entendendo? Diga amém. Pastor, Deus faz isso? Fez com Abraão, que é conhecido como nosso pai na fé. Se você olhar a história de Abraão, houve um nível na vida de Abraão que a fé dele era zero. De Abrão, zero. Pastor, fé zero, nula. E o Senhor foi lá e pegou aquilo que era zero e começou a mudar o nível do cara. Até hoje Abraão é conhecido como pai da fé. No Gênesis, o capítulo 22, talvez é um dos textos, versículo 1, é um dos textos mais difíceis, é a âncora, né? Gênesis 22, ele começa a mostrar quem é esse Deus e do que Ele é capaz de nos pedir. Depois dessas coisas, pôs-se Abraão à prova. Aqui, vamos ler esse iniciozinho. Depois dessas, olha como é que Deus é Deus de movimento, de ciclo. Abraão, já trabalhei na sua vida assim. Eu disse que ia te dar um filho, te dei. Eu disse que ia fazer isso, eu fiz. Eu disse que eu fiz, eu te prosperei. Eu te mostrei que era contigo. Eu mostrei para você que você seria diferente de Ló.
Ló, a geração de Ló é aquela que escolhe terras e territórios, né? Territórios e lugares. E a tua geração não, a tua geração é aquela que transforma lugares e territórios. Não é a terra que precisa, ou melhor, não é você, Abraão, que precisa da terra, é a terra que precisa de você. Porque quando você chegar nessa terra, você está chegando tão iluminado. Eu vou repetir, quando você chegar nessa terra, você está chegando tão cheio da presença de Deus, que onde não tinha água vai passar a ter, ainda que você tenha que cavar poços, mas Deus vai te mostrar águas cristalinas através da tua vida. Para de querer ficar aí, sabe? O pregador, vem um irmão, vem um Lázaro. Ih, rapaz, esse Lázaro, Miguel, ele tem um sotaque africano. Claro, o cara é africano, queridos. Senta para ouvir, extraia, usufrua, tome posse daquilo que está sendo liberado do altar para a tua vida. Tome posse disso, em nome de Jesus. Você está entendendo? Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Aí eu acredito que Abraão, olha Deus mudando o ciclo, olha Deus mudando o registro da fé de Abraão. Aí o Senhor: Abraão. Aí Abraão todo contente: sim, Senhor. Dá um sorrisão aí, vai. Você, cara, as coisas estão fluindo, tu está indo bem à beça, tu está sorrindo, tu tem motivos para sorrir. Aí o versículo 2, a coisa começa a encrespar. Acrescentou Deus: toma o teu filho. Sim, Senhor. O teu único filho. Sim, Deus. Isaac. Não é Ismael, Senhor, não, é Isaac. O Senhor especificou. Existe um Deus específico, irmãos, principalmente quando quer trabalhar em mudança do registro da fé. E aí o Senhor continua: a quem tu amas. Porque, olha só, se Deus pede um filho, tudo bem, mas se eu tiver outros, aí o Senhor vai dizer: teu único filho, especificou, Isaac, ou seja, não é Ismael, a quem tu amas. Eu te conheço e sei que tu amas. Vai à terra de Moriá e ofereça ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão teve 3 dias para desistir. Repita comigo: Abraão teve 3 dias para desistir. Só que os 3 dias, amados, fazia parte da mudança do registro da fé de Abraão. Eram 3 dias. Eu não sei se você tem vivido esses 3 dias na sua vida, que não necessariamente sejam 3 dias, pode ser 3 meses, ou um período, 3 anos, eu não sei, mas o Senhor quer mudar o registro da sua fé. E o Senhor pede então a ele Isaac como sacrifício, ou seja, mudança de registro ao nível máximo, ao nível que vai te colocar, Abraão, se você assim o fizer, como pai da fé. Nível máximo. A Bíblia diz que ele não hesitou, a Bíblia diz que ele não comentou com a esposa, a Bíblia diz que o filho pergunta: pai, eu estou vendo aqui o cutelo, o fogo, a lenha, está tudo aqui, pai, mas não estou vendo o holocausto. Eu estou habituado com o Senhor, sei que o Senhor tem costume de oferecer sacrifícios, mas Deus proverá para si, meu filho. E ambos caminhavam, conversando, e juntos iam. Você está entendendo? Diga amém, para a gente encerrar essa meditação. Deus quer levar você a um nível de entendimento aonde o que você pensa não importa. Dorme com essa aí. Eu vou repetir: o que você pensa não importa. Eu vou repetir: aquilo que você pensa não importa. Sabe por quê? Nós não vamos colocar esse texto, mas Isaías, no capítulo 64, a Bíblia diz que a razão do homem é como trapos de imundícias. Quer ter razão? Quer continuar com a razão? É como trapo de imundícias. Para que serve trapo de imundícias? Diz para mim. Para nada.
Às vezes você quer que não, eu tenho razão, eu estou com a razão. Peraí, a razão do homem é como trapo de imundícias. Vira para esse amado do teu lado, para essa amada, diga assim: deixe de ter razão. Você sabe por que Abraão levanta o cutelo para sacrificar o próprio filho? Porque ele acreditava que existe um Deus que, mesmo que o filho estivesse em pedaços, seria capaz de fragmentá-lo novamente. Olha que coisa! De juntá-lo novamente, mudando o seu registro da fé. Esse é o Deus. Uma outra coisa para a gente encerrar, eu não posso deixar de falar isso. Lidando com coisas novas é entender que antes de orar para Deus te livrar da tribulação, você dirá: desça, Pai, comigo nesta tribulação. Normalmente você ora dizendo: Pai, me livra. Agora não, agora você vai dizer: Pai, desce nessa tribulação. A Bíblia diz que Daniel não foi poupado da cova, ainda orando 3 vezes. Mas a Bíblia diz que Deus enviou um anjo. Aonde? Na tribulação do cara. Então Deus não vai te poupar da tribulação, mas Ele é capaz de te enviar, ou dele mesmo se manifestar em meio à sua tribulação. Você está entendendo? Diga amém. E aí você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego. Pastor, eu sei, o 4º homem da fornalha que o senhor vai falar. Vou falar muito mais que isso. Eu vou dizer que antes dos caras serem lançados, o 4º homem já estava, Eduardo, dentro da fornalha. Meu Deus. Você imagina um Deus que se antecipa à tragédia e faz da tragédia um grande espetáculo, um grande milagre? Esse é o Deus que você serve. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor vai lá para retirar esses homens, a Bíblia diz que eles não cheiravam sequer a fogo, não tiveram um fio da cabeça queimada. E eu te mostro que esse Deus é Deus também com Moisés. De repente você tem sido questionado, pessoas têm se levantado contra a tua vida, você tem olhado e você tem dito: e agora o que eu faço? Eu vou te dizer o que você faz: não faça nada. Arão e Miriam se levantam contra Moisés. O que aconteceu, pastor? Deus desceu numa coluna de nuvem. O Senhor desceu. Você entende que Deus é esse? Um Deus que agora você não ora mais para Ele te livrar da tribulação. Você vai pedir: Senhor, desce na minha tribulação. Senhor, eu quero poder te ver. Eu quero poder te contemplar. Você entende? Vira para a pessoa do teu lado e diga para ela: fique firme, Ele descerá. Quem já serviu a uma família espírita? Alguém aqui já serviu? Você vai entender o que eu estou dizendo. Por que a maioria das manifestações eram no meio do caos? Fala para mim. O demônio vinha e manifestava em casa. Quando minha mãe bebia um pouco mais, o demônio vinha. Aí, ou quando tinha um problema em casa, uma briga em casa, o demônio vinha e manifestava. Porque ele quer chegar na frente daquele que, uma vez que sendo invocado por mim e por ti, resolve todos os problemas, traz calmaria e paz para cada coração. Você está entendendo? Diga amém.
Se você o invocar, ele se manifesta. Senhor, acalma essa tempestade. Deus vai lá e desce. Senhor, não estou aguentando mais, estou sofrendo muito. Aí ele vai lá e se manifesta como consolador. Senhor, não estou suportando essa dor. Ele vai lá e se manifesta como bálsamo de Gileade. Ele é o Deus que hoje está dizendo: estou mudando o seu registro da fé. Estou mudando o seu registro da fé. Para de chorar, aguenta firme, não desista. Estou tocando dentro de você. Vou mudar algumas coisas, vou mudar alguns conceitos, vou mudar algumas coisas aí dentro de você. É aí, dentro de você eu mudarei. Você está entendendo? Diga amém. E ofereça para o Senhor o melhor das suas palmas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se é para Ele, você pode dar um glória a Deus aí, um aleluia.